Primeiro eu vou ler umas palavras de Lao-Tzu. Esse capítulo 14 é formidável, capítulo 14. Lao-Tzu diz, vou ler algumas palavras. A presença de um verdadeiro chefe de Estado é sentida pelo povo como uma ausência formidável. Pois continua. Os chefes sábios são ponderados em suas palavras. O que eles fazem é bom, desempenham a sua tarefa. Mas o povo tem a impressão de se guiar por si mesmo. Aqui ele entra diretamente na mais alta política. Não na política partidária, mas na política filosófica, ou na filosofia da política. Porque Lao-Tzu foi 40 anos bibliotecário e historiador na corte da China imperial daquele tempo, 600 anos de Cristo. Lá ele naturalmente também tratava de política partidária. Depois virou eremita, lá nas florestas da China, 40 anos também. Lá ele não tratou mais de política partidária, mas da filosofia da política. Então vamos analisar um pouco isto. Um chefe de Estado realmente sábio e grande é sentido pelo povo como se estivesse ausente, como se não tivesse nenhum governo. E o povo diz, nós nos governamos a nós mesmos. Não precisamos de nenhum governo. Para que governo lá fora? Nosso governo está dentro da consciência. Quer dizer, o governo pela própria consciência pode dispensar qualquer governo externo. Isto nós chamamos cosmocracia. Cosmocracia talvez não esteja nos dicionários, mas podemos formar. Cracia é governo e cosmos é pelo cosmos. Um governo cósmico, que não é um governo individual, personal, intelectual, mas quem é regido e governado pela consciência cósmica, não pela inteligência, mas pela consciência cósmica, está na cosmocracia. O meu livro Cosmorama, que vai reaparecer em breve, um pouco mudado, é pura cosmocracia, aquele meu livro Cosmorama, que eu escrevi, aquela fantasia, Cosmorama. O meu livro Isis sobre as abelhas também é cosmocracia, porque as abelhas são cosmocracia. Quem conhece uma colmeia sabe que aquilo é pura cosmocracia, apenas elas não sabem. As abelhas não sabem que são cosmocráticas. Porque se nós perguntarmos a uma abelha, quem é o vosso chefe lá na colmeia? Vocês são 50.000 abelhas, mais ou menos numa colmeia. Ela diz, não temos governo, não temos nenhum chefe aqui na colmeia. Ah, vocês não têm governo? E como é que tudo corre às mil maravilhas? Cada um sabe quanta cera tem que fazer, quanto mel tem que colher, quanto pólen, etc, etc. Sabe tudo certinho. Corre maravilhosamente, não há briga. Eu digo, como é que vocês podem viver em perfeita harmonia na colmeia e vocês dizem que não tem governo? Nós não temos governo, dizem as abelhas. Vocês não têm um rei? Não temos nenhum rei. Vocês não têm ao menos uma rainha? Não temos nenhuma rainha. Mas eu li nos livros que vocês têm uma rainha das abelhas. Bem, são os homens que escrevem os livros que não sabem nada de nós, não é? Pois eles dizem que nós temos rainha. Nós não temos nenhuma rainha. Mas o que é aquela abelha maior aí, que põe ovo? Bem, essa é a nossa mãe. É a mãe de todos nós. Somos 50.000 abelhas femininas, mais ou menos, e somos todos desta mesma mãe. Bem, podíamos chamar aquela abelha mãe, mas nós dizemos que a rainha. Logo faz. Traz a ideia de que ela governa, de que ela
dá ordem. Você não dá ordem nenhuma, ele não sabe de nada que acontece na comer. E como é que tem ordem? Consciência cósmica. Cada abelha é governada automaticamente, sem saber, pela consciência do universo, pela consciência cósmica. Ela é inconsciente, pessoalmente ou individualmente, mas ela obedece a um impulso instintivo da consciência universal. Isto é uma cosmocracia inconsciente. Mas pode haver uma cosmocracia consciente? Parece que não. Hoje não há. Nós temos só dois tipos de governo neste mundo, na humanidade. Ou monocracia ou democracia. A terceira seria cosmocracia. Mas isto não existe. A nossa evolução humana não permite. A abelha não tem evolução intelectual. Ela é puramente instintiva. Lá é possível a cosmocracia. Na zona intelectual em que nós estamos, não é possível a cosmocracia. Segundo Teilhard de Chardin, que já expliquei, nós aqui estamos na biosfera, que é da natureza, da biosfera. Aqui estamos na noosfera, que é da humanidade atual. Noos é inteligência. E aqui estaríamos, se estivéssemos aqui, nós não estamos, logosfera, que seria a futura evolução da humanidade. A natureza está toda na bios, vida. A nossa humanidade está no noos, inteligência. Aqui em grego, noos é inteligência. Nós estamos aqui. As abelhas estão aqui. Aqui é possível uma cosmocracia inconsciente. Aqui não é possível uma cosmocracia consciente. Aqui só é possível monocracia ou democracia. Aqui seria possível uma cosmocracia consciente, mas nós não chegamos até lá. Agora, devemos contentar-nos com dois governos aqui, ou monocracia ou democracia. Monocracia quer dizer governo por um só. Monocracia é um reino, o rei é que manda e todos têm que obedecer. Monocracia é império, o imperador manda e todos têm que obedecer. Monos quer dizer um. Um que manda e todos que obedecem. Isso é monocracia. Hoje em dia não existe mais reino nem império praticamente. Por que não? Porque reino e império são hereditários. O filho tem que herdar o poder do pai. Hoje em dia não se aceita mais esta coisa, que o filho tem que herdar o poder do pai. Isso seria reino e império. Hoje ainda temos monocracia, mas não hereditária. A ditadura é uma monocracia. Toda ditadura, em qualquer país do mundo, é monocracia, onde um manda e todos obedecem. Mas as ditaduras não são hereditárias. As ditaduras são construídas à força de armas. A força de arma, a gente manda que todos obedeçam e que um mande. É ditadura. Nós geralmente dizemos que vivemos em democracia. Demos é a palavra grega para o povo. Não tem nada a ver com demônio, cuidado. Demos é povo. O governo pelo povo é democracia. Democracia, nós somos muitos cidadãos, mas nem todos podem mandar, dar uma confusão. Nós temos que ser mandados por um dos nossos cidadãos. Então vamos escolher um cidadão que nos deva governar. Como é que você vai escolher? Por meio da eleição. Quem tem maioria de votos tem que ser o nosso chefe. Devia ser a totalidade dos votos, que seria ideal. Se alguém tivesse 100% de votos, então seria uma democracia perfeita. Mas isso nunca aconteceu.
Às vezes acontece que há uma democracia onde há maioria absoluta de votos. 51% contra 49% é possível. Uma democracia perfeita. 51% contra 49% seria uma eleição por maioria absoluta. Também não existe. Temos que contentar-nos com eleições com maioria relativa. Isto temos. É o máximo que conseguimos nas democracias modernas. Então, os cidadãos elegem, mesmo com minoria relativa, um cidadão que, em nome dos outros, deva governar os outros. Chama-se o governo do povo, pelo povo e para o povo. Isto nós chamamos de democracia hoje em dia, mas não é cosmocracia. Nós não estamos na zona da razão. Aqui é razão, logos é razão. Aqui é nós, é inteligência. Nós estamos na zona da inteligência. Aqui somente monocracia ou ditadura e democracia são possíveis. Porque o nosso ego, que é isto aqui, nossa inteligência é o nosso ego, é muito briguento. Briga sempre para todos os lados. Onde há 2 egos, há briga. Onde há 3 egos, há guerra. Assim. Então, nós não podemos ser cosmocráticos. Porque a cosmocracia supõe uma harmonia absoluta entre todos. Isto não é possível neste mundo. Todos brigam com todos e ninguém concorda com o outro. Cada um pensa que ele tem razão, que os outros não têm. Então, aqui não é possível a cosmocracia. Aqui é impossível. Agora vamos tentar aqui, na zona mais alta da nossa evolução, que em grego se chama logos, e em nossa língua se chama razão, mas não inteligência, por favor. Inteligência já acabou. Aqui já a democracia já pagamos. Agora estamos na zona da pura razão. Se fôssemos seres racionais, em vez de seres apenas intelectuais, nós podíamos ter uma cosmocracia. O que é cosmocracia? Platão, o grande filósofo grego, escreveu um livro maravilhoso chamado Politeia. São 2 volumes. Politeia. A tradução em nossas línguas é república. Platão não escreveu nenhum livro sobre república, mas nós traduzimos politeia por república, que está errado. Mas nós não temos outra palavra. O que é politeia? Polites quer dizer cidadão, polites. E politeia é a arte de governar os cidadãos. Isto é politeia. Mas como nós não temos uma palavra para politeia, que Platão escreveu, traduzimos república. Mas república é uma democracia. Mas politeia é uma cosmocracia. Politeia é uma perfeita cosmocracia. Platão imaginou, mas nunca construiu, um homem perfeito e os cidadãos também perfeitos, e que um homem perfeito sintoniza sempre com os cidadãos perfeitos, uma única consciência em diversos homens, uma consciência, muitas consciências sintonizadas. Isso seria uma politeia. Lá o governo na politeia não precisa mandar, porque ele apenas supervisiona, mas não dá ordens propriamente. Porque todos sabem pela sua própria consciência o que eles têm que fazer. É como as abelhas. Só que as abelhas não têm nem inteligência nem razão. Eles têm só instinto. No instinto, a cosmocracia é possível. Na inteligência, não é possível. Na razão, é possível. Então, Platão imaginou um estado perfeito,
que lhe deu o nome de Politeia, em que todos os cidadãos, milhares e milhares, se guiassem pela mesma razão, pela mesma consciência, pelo mesmo logos. Cada um concordava com o que o outro faz. Bem, isso supõe uma humanidade tão altamente evoluída que nós não temos aqui. Porque na razão, ninguém briga com os outros. Todos têm harmonia perfeita. Vamos fazer um desenho sobre isto. Suponhamos que aqui esteja a consciência cósmica, o infinito. E aqui há duas consciências finitas humanas. Consciência A e consciência B. Isto é a consciência cósmica aqui. Isto é a consciência cósmica. E aqui está uma consciência individual. Aqui está outra consciência individual. A consciência cósmica pode dizer a divindade, Brahman, Tao, Yahweh, é a consciência cósmica. A alma do universo, etc. Isto é apresentado por esse sinal. Agora aqui tem uma consciência individual A. Aqui tem uma consciência individual B. Suponhamos que a consciência A esteja perfeitamente sintonizada com consciência infinita. Suponhamos. Algum indivíduo humano esteja 100% harmonizado, sintonizado com a consciência absoluta, com a alma do universo. E que a consciência B, consciência individual B, também esteja perfeitamente harmonizada com a consciência infinita. Qual é a relação entre A e B? Se A está sintonizado com o infinito e B está sintonizado com o infinito, qual é a relação entre A e B? Sintonia perfeita. Claro, é pura matemática, é geometria. Se isto aqui é perfeito, isto é perfeito, então isso também é perfeito, é claro. É pura matemática. Isto é cosmocracia. Se o cidadão A cumpre as ordens da alma do universo, do infinito, e se o cidadão B também cumpre as mesmas ordens do universo infinito, então não pode haver briga entre A e B, porque eles estão sintonizados, harmonizados com o infinito e harmonizados entre si. E se houvesse 10 cidadãos, todos harmonizados com o infinito, então haveria harmonia entre os 10. E se houvesse 100, e 1000, e 1 milhão, não podia haver briga entre eles. Bem, a condição é que toda a consciência individual esteja perfeitamente harmonizada com a consciência universal. Isto é a condição. Mas isto não existe. Nós não temos isto. Nós não temos isto. Nós não temos isto nem isto. Nós não temos esta harmonia entre consciência individual e consciência universal. Isso não existe em grande escala, não. Talvez uma pessoa pode ter isto, mas uma nação inteira não vai ter. Mas perguntam se isso não seria possível num pequeno estado. Isto, A, sintonizado com o infinito, e B, sintonizado com o infinito. Isso é possível. Uma cosmocracia em escala menor já existiu e pode existir. O grande Pitágoras, que viveu 5 séculos antes de Cristo, o grande iniciado Pitágoras de Samos, estabeleceu uma cosmocracia em Crotona, que é uma cidadezinha no norte do Golfo de Tarento, na Itália, no Mar Adriático. Tem aqui, em cima do calcanhar daquela bota que se chama Itália, que parece uma bota, não é?
Aqui há um golfo chamado Golfo de Tarento. E lá Pitágoras estabeleceu uma cosmocracia, uma cidadezinha chamada Crotona. Mas não era de muitas pessoas, eram de 100 ou 200 pessoas, talvez, mas todos iniciados. Porque Pitágoras era um grande mestre de iniciação. Ele mostrava aos seus discípulos como eles se podiam iniciar. Ele mostrava o caminho para a iniciação, mas os discípulos se iniciavam. Como ele era um grande mestre de iniciação, ele conseguiu uma pequena politeia, uma pequena cosmocracia de algumas centenas de pessoas, em que todos se guiavam pela consciência cósmica. Todos sintonizavam com a consciência cósmica. A sintonizava, B sintonizava, C sintonizava e assim por diante. Entre poucas pessoas isso é possível, mas pessoas muito avançadas na evolução chegaram a ter pura racionalidade do Logos. Então é possível. E Pitágoras educava os seus discípulos deste modo. Ele lecionava cursos de iniciação. Em 5 anos, os seus discípulos se iniciavam. Em 5 anos. Mas nos 3 primeiros anos, ninguém podia fazer perguntas. Só do 4º ano em diante é que eles podiam fazer perguntas ao mestre. Nos 3 primeiros anos, dizia Pitágoras, vocês só têm que ouvir, pensar, meditar e ruminar o que eu vou dizer. Os discípulos ficavam em silêncio. Chama-se o silêncio pitagórico. Tornou-se célebre. O silêncio pitagórico. 3 anos de silêncio. Isso não quer dizer silêncio absoluto. Silêncio não fazia perguntas. Isto era silêncio pitagórico. Durante 3 anos, os discípulos de Pitágoras não faziam nenhuma pergunta. Escutavam. E quando havia uma dúvida entre eles, uma resposta bastava. Autos effa. Ele mesmo disse, em latim, magister dixit. Traduzimos para o latim, o mestre disse. Pitágoras era um mestre. O mestre disse, então é assim, acabou-se, não se discute. Bem, então, depois do 3º ano, Pitágoras dava licença para eles fazerem perguntas. E ninguém fazia uma pergunta. E Pitágoras dizia, mas vocês estavam com tanta gana de fazer perguntas no 1º ano, e ainda no 2º ano, ainda no 3º, e agora vocês se esqueceram de tudo? Bem, os discípulos diziam, no 1º ano nós estávamos cheios de dúvidas, e por isso tínhamos que fazer perguntas, porque nada era claro. No 2º ano, 50% de dúvidas ainda persistia, e ainda estamos com vontade de fazer perguntas. No 3º ano tínhamos poucas dúvidas, 25% talvez de dúvidas, mas não podíamos ainda fazer perguntas, porque é proibido. No 4º ano, depois de 3 anos, nós não temos nenhuma dúvida. A dúvida reduziu a 0, 0, 0. A clareza é 100. E a dúvida é 0. E agora, o que é que vamos perguntar? Mas é tudo evidente o que o mestre disse. Não pode haver nenhuma dúvida sobre o que Pitágoras disse. É evidente como 2 vezes 2 são 4. Alguém vai perguntar que eu provo que 2 vezes 2 são 4? Não precisa provar. É evidente. Bem, é evidente para nós, mas talvez não seja evidente para todos. Que 10 vezes 10 seja 100 ainda é evidente para nós. Mas que 355 vezes 365, digo 365 vezes 365 seja, agora já não sabemos o que é. Temos que botar no papel e fazer a multiplicação. Bem, quer dizer, as coisas simples para nós também são evidentes, como 2 vezes 2 é 4, isso é evidente. Mas as coisas mais complicadas não são muito evidentes para nós.
Agora, para um verdadeiro iniciado, as coisas mais complicadas são evidentes. Isaac Newton, o grande matemático e astrônomo inglês, era tão hábil em tirar raízes quadradas e raízes cúbicas, que são coisas complicadas na matemática, que ele tirava uma raiz quadrada de algarismos de números de 10 algarismos, brincando, na cabeça, sem papel. Nós precisamos fazer longos cálculos. Se não temos computador, nós acertamos mesmo. Quer dizer, então os discípulos de Pitágoras só podiam fazer perguntas do quarto ano em diante, mas era tudo evidente e ninguém fazia perguntas. Assim, Pitágoras iniciava os seus discípulos pela explicação e exigindo profunda meditação e ruminação. Assim ele pôde fundar uma pequena cosmocracia em Crotona, mas muito pequena. Mas em ponto maior não é possível esta cosmocracia, porque nós não estamos na razão, nós estamos apenas na inteligência. E na inteligência isto não é possível. Quer dizer, é uma questão simplesmente de evolução humana. A evolução vai de baixo para cima. Vai da biosfera, como diz Teilhard de Chardin, da biosfera, através da noosfera, rumo à logosfera. Nós já todos estivemos na biosfera. A criança também está na biosfera, na esfera da vida. A criança é simplesmente viva, mas ela não é ainda intelectual e muito menos racional. Então nós já passamos pela biosfera. A infância é biosfera. E a humanidade toda já esteve na biosfera. Aquela história do paraíso terrestre de que fala o Gênesis, do Éden, era estado de biosfera da humanidade, é claro. Quando se que os primeiros homens eram tão inocentes que não cometiam nenhum pecado. Mas qualquer cachorrinho é inocente, qualquer gato é inocente, qualquer criança é inocente. Porque onde não há inteligência não pode haver pecado. O pecado começa com a inteligência e acaba na razão. Na biosfera não pode haver pecado, também não pode haver virtude. Porque onde não há consciência e liberdade, não pode haver pecado, nem pode haver virtude. Então, diz o texto do Gênesis, eles saíram do paraíso, foram expulsos do paraíso porque comeram do fruto da árvore do bem e do mal. Comeram do fruto da árvore do bem e do mal. O bem e o mal é a inteligência, é claro. O bem e o mal só é possível na inteligência. Não é possível na biosfera. O animal não pode cometer pecado, porque não tem inteligência, não tem liberdade de ação. Mas quando o homem sai da biosfera e na sua evolução ascensional entra na noosfera, porque ele não pode fazer o grande pulo para a logosfera, isso não pode. De 1 para 3 não dá. Ele tem que passar da biosfera pela noosfera para a logosfera. Este pulo não é possível. É muito grande. A natureza não dá saltos. A natureza faz isto. Isto que estamos fazendo, isto. Da biosfera para a noosfera é possível. E da noosfera para a logosfera é possível. Mas ainda não aconteceu. Mas é possível. Aconteceu em alguns. Aconteceu talvez num Buda, num Cristo, num Krishna, e em poucos outros aconteceu o avanço para a logosfera. Aí acaba também o tal chamado pecado, porque aí a consciência domina tudo, aqui a inteligência domina tudo.
Na zona da inteligência estamos cheios de pecados. Na zona da vida somos inocentes porque ainda não somos nem capazes de pecar. E na logosfera da razão já superamos a inteligência e a pecabilidade. E a pecabilidade também. Aqui nós temos uma visão tão clara que somos voluntariamente bons. Não compulsoriamente, mas voluntariamente bons se entrarmos na logosfera. É o caso dos mais avançados, sobretudo do Cristo. Jesus desafia os seus inimigos e diz: quem de vós me provará que eu tenho um pecado? E ninguém foi capaz. Se nós desafiarmos alguém com essas palavras, é um perigo. Mas nós não estamos na logosfera, nós estamos cheios de pecados e de virtudes também, mas é um caos de pecados e de virtudes, é uma mistura de alhos e bugalhos, de preto e branco, de altos e baixos, de luz e treva, tudo é uma grande mistura na inteligência. Mas, se entrássemos na zona da razão, do logos, nós seríamos voluntariamente bons, não compulsoriamente bom. Ninguém pode ser compulsoriamente bom. Agora nós somos livremente ou bons ou livremente maus aqui. Ou somos livremente bons e amanhã somos livremente maus. Mudamos sempre, do bem para o mal. Porque ainda não estamos estabilizados numa zona certa de evolução. Estamos progredindo ou mesmo regredindo. A gente pode progredir aqui e também pode regredir. Pode haver uma evolução, uma estagnação ou uma involução. Tudo é possível. Podemos progredir, podemos estagnar e podemos evoluir também. Então, aqui a cosmocracia não é possível. Não é possível. É só possível aqui. Então, diz Lao Tse, quando um chefe é sábio, e os seus cidadãos são sábios, então, quando eles são todos cosmocráticos, então praticamente não há nenhum governo. Não há nenhum governo, há uma anarquia. Anarquia quer dizer sem governo em grego, mas quando nós usamos a palavra anarquia é um perigo, nós pensamos que é bagunça. Mas a palavra grega anarquia quer dizer sem nenhum governo. Uma politeia, uma cosmocracia é uma anarquia. Mas não no sentido em que nós tomamos a palavra. Quando nós dizemos anarquia, dizer que é tudo confusão, não tem nenhuma ordem. Anarquia completa, bagunça. Mas nesse sentido não devemos interpretar anarquia. Anarquia quer dizer perfeita harmonia e ordem sem nenhum governo externo. Há um governo, mas um governo interno. Não precisa haver governo externo quando há governo interno. Mas se não há governo interno, então é bom que haja um governo externo. É até necessário para manter um pouquinho de ordem, um pouco, não perfeita, mas um pouco de ordem. O governo externo pode manter, às vezes, a força. Na monocracia, mantém a força de armas. E na democracia, mantém a força de inteligência. Vocês devem evitar o mal e fazer o bem, devem compreender que isto é melhor para vocês. Então, pouco a pouco, o homem procura evitar o mal e fazer o bem, porque compreendeu que isto é melhor. Isto é possível na democracia. Mas a inteligência é muito vacilante. Nunca está estabilizada num ponto. Às vezes comete o mal e às vezes pratica o bem. Então aqui precisa haver um governo externo ainda. Mas lá em cima não. Quer dizer, o que Lao Tse supõe é uma cosmocracia, uma politeia, como já existe na natureza.
mas como não existe na humanidade. Entre nós não existe, não por imperfeição propriamente, mas por semi-perfeição. Na natureza existe por imperfeição. Por falta de evolução existe cosmocracia na natureza. Na humanidade não existe por semi-evolução, por uma evolução de 50%, mas não de 100%. Embaixo a evolução é 0. Aqui é 50, vamos dizer. E aqui a evolução é igual a 100. Na evolução 100, poderia haver uma cosmocracia perfeita, uma politeia, como Platão descreveu, e como existe na natureza. Natureza existe por imperfeição, e na logosfera existe por perfeição. E na inteligência, na noosfera, a cosmocracia não existe. Por semi-perfeição e semi-imperfeição. Quer dizer, 50 de perfeição e 50 de imperfeição não dá fundamento para uma cosmocracia. Então, vamos fazer mais um desenho aqui para explicar a relação entre autoridade e liberdade. Aqui, uma linha horizontal. Suponhamos que aqui tenha autoridade e aqui liberdade. Autoridade de um governo externo, de uma monocracia ou de uma democracia, deve haver certa autoridade para haver ordem. Então, se a autoridade aumenta, a liberdade diminui, é claro. Quanto mais aumenta a autoridade do governo, mais diminui a liberdade do indivíduo, é evidente. Não pode haver 100 de autoridade contra 100 de liberdade, isso é impossível. Isso é democracia. É sempre um misto de autoridade e de liberdade. Não pode haver 100 de autoridade e 100 de liberdade. Quando há 100 de autoridade, há 0 liberdade. E quando há 50 de autoridade, há 50 de liberdade. Isso é possível. Isso é uma democracia perfeita, isso aqui. Mais ou menos perfeito. Se vem 50% de autoridade de fora do governo, ele diminui a minha liberdade por 50, é claro. Eu não posso ter 50 de liberdade com 100 de liberdade com 100 de autoridade. Isso é matematicamente impossível. Então, nós devemos contentar-nos com uma parcela de autoridade na democracia. Isso é democracia. Uma parcela de autoridade e uma parcela de liberdade. Isto é o estado mais perfeito da democracia, quando há um misto de autoridade e de liberdade. Porque se não há liberdade, então a autoridade é ditatorial, é ditadura. A ditadura destrói a liberdade, mas aumenta a autoridade. E como nós não queremos ditadura, sem de autoridade e 0 de liberdade, nós fazemos um acordo entre a autoridade e a liberdade. Dizemos, bem, então vamos contentar-nos com 50% de autoridade e 50% de liberdade. Mas se subíssemos para a logosfera, encontraríamos esta coisa maravilhosa. Se esta linha fosse para cima e esta também, e se essas linhas se encontrassem em cima num triângulo assim, isso aqui acabaria. Isso aqui acabaria. Lá em cima, o que é que teria? O que é que teria lá em cima? Quanto de autoridade e quanto de liberdade? 100 de autoridade e 100 de liberdade.
coisa estranha. Isso que é impossível na horizontal, é possível na vertical. Isso é uma vertical propriamente. Então, aqui é possível sem de autoridade com sem de liberdade. Por que é possível? Porque, como é possível sem de autoridade? Com sem de liberdade. A autoridade não diminui a minha liberdade? Não. Na cosmocracia, não. Porque onde está a autoridade? Ela não está fora de mim. Está na minha própria consciência. A minha consciência é que manda em mim. Não tem nenhum governo lá fora que manda. É a minha consciência individual que manda o que eu devo fazer, que é a minha autoridade. A minha consciência é o meu governo. E eu obedeço à consciência com plena liberdade. Eu sou livre na autoridade que manda e na liberdade que obedece. Eu sou inteiramente igual na autoridade e na liberdade. Isso seria o estado da cosmocracia, da politeia. Supõe, porém, esta evolução desta horizontal. Isto aqui é a nossa personalidade humana, isto aqui, que agora está aqui na horizontal. Na horizontal, nada podemos fazer senão uma divisão. Uma divisão razoável, a melhor possível, entre autoridade e liberdade. Não podemos fazer nada fora disto. E a humanidade praticamente está nesse estado. Por isso não adianta nada substituir um governo pelo outro. Não melhora sensivelmente a situação. Não é questão de substituição de um governo no outro. Apenas pode melhorar a proporção entre os dois, entre autoridade e liberdade. E a melhor proporção é sempre 50 de autoridade e 50 de liberdade. Na democracia não é possível outra coisa. Não é possível uma plena liberdade, nem uma plena autoridade. Quer dizer, o melhoramento da democracia não depende propriamente do governo. Depende de muitos cidadãos. Depende de todos os cidadãos. Se todos os cidadãos passassem da horizontal intelectual, que é o ego, para a vertical do eu, então estaria resolvido o caso da autoridade e da liberdade. Não haveria uma autoridade parcial e uma liberdade parcial, mas haveria uma autoridade total contra uma liberdade, juntamente, não contra, junto com uma liberdade total. Isto é difícil imaginar, mas é matematicamente certo que isto é possível. É uma questão da natureza, da evolução da natureza humana, não de uma pessoa, mas de todos. A evolução da inteligência para a consciência. Inteligência e razão, ou inteligência é ciência e razão é consciência. Logo, a evolução da inteligência para a razão ou da ciência para a consciência tornaria possível este estado da humanidade, onde todos pudessem colaborar voluntariamente, pacificamente, pelo bem de todos. Isto é o nosso ideal sempre, em todas as democracias. Mas nós nos esquecemos que isso não depende do regime. Sempre nós culpamos o regime. O regime é que é mau, o regime é que é mau. Não. É a própria estrutura de ditadura que não permite isto. Vocês não podem ter uma democracia perfeita. Todos pensam que se possamos construir uma democracia que dê
100% de liberdade com 100% de autoridade. Não é possível, é contra a matemática. Porque a autoridade diminui a liberdade e a liberdade diminui a autoridade, infalivelmente. Então devemos, por enquanto, contentar-nos com 50 de autoridade e 50 de liberdade, mas fazer o possível para superar o quê? Superar o estado atual da natureza humana, porque a natureza humana não é uma coisa fixa. A natureza humana é uma coisa muito elástica. A natureza humana não precisa ser assim como é agora. Ela é especificamente a mesma em qualquer estado, mas o modo de funcionar da natureza humana varia completamente da democracia para a cosmocracia. Então, nós podemos passar por uma evolução ascensional da própria natureza humana, e toda a humanidade sairia da democracia e entraria na cosmocracia. Isso é que está nesse capítulo aqui. Ele desenvolve isso apenas no terreno político, mas nós podemos fazer o mesmo no terreno individual. Se isto aqui representa o nosso ego, querido ego, e isto representa o nosso eu aqui em cima, é claro, enquanto estamos no plano do ego, que é o plano da inteligência, da noosfera, nós não podemos criar um governo perfeito, um Estado perfeito, uma democracia perfeita. Não é possível no atual estado de evolução do nosso ego, porque ego sempre briga com outro ego. Nunca haverá harmonia entre um ego e outro ego. Às vezes temporariamente há, mas por muito tempo não há, e em grande quantidade não há. Pode haver entre dois, talvez, ou entre poucos, mas não pode haver entre muitos, esta harmonia. Pode-se impor uma harmonia à força de armas, mas isso não é solução. Isso é uma liberdade compulsória que não é nenhuma liberdade. É a abolição da liberdade. Claro, pode haver união à força de armas, mas sem liberdade. Isso não é a solução. Armas não resolvem. Metralhadores e canhões e aviões de bombardeio não resolvem o problema da humanidade. Nem nenhum regime resolve. Apenas o que resolve é a evolução individual. Mas quem é que pode mandar que eu passe por uma evolução individual? Não há nenhum governo no mundo que me pode mandar isto. O governo não pode decretar que amanhã vocês passem da inteligência para a razão. Isso não é possível. Cada um deve fazer isto. Isto é um problema individual. A transição da noosfera, da inteligência, para a logosfera, da razão, não é um problema do governo. Toda a educação não pode fazer isto. Aliás, o que tem lá fora não é propriamente educação, é instrução que eles dão lá fora. Educação é uma coisa individual. Não há aloeducação. Eu não posso educar o outro, eu só me posso educar a mim mesmo. Se eu então resolver, eu vou ultrapassar a minha horizontal ego intelectual da noosfera e vou progredir rumo ao meu eu, à minha razão, à minha logosfera. Isto não é problema do governo nem da igreja. Isto é um problema individual meu. Nenhum governo pode fazer isto, nenhuma igreja pode fazer isto. O governo e a igreja podem dizer: vá por este caminho, mostrar o caminho, sobretudo as igrejas podem fazer isto. Mas,
se eu não quero andar por esse caminho? Porque o caminho de baixo para cima é difícil, mas é um caminho de baixo para cima. É claro, da inteligência para a razão, não é um caminho íngreme, é subindo o morro. E não tem avenidas abertas aí para a gente subir. A gente tem que abrir uma picada, primeira vez, através da Mata Virgem. Tem que subir da horizontal rumo à vertical. É claro que não é problema do governo, nem é problema da igreja propriamente. Em última análise, toda a educação é uma coisa individual. Eu só me posso autoeducar. Eu não posso ser educado por alguém. Muitos pensam que possam educar os outros. É uma ilusão. Nenhum educador pode educar o seu educando. Não é possível. O educador pode dizer ao educando, olha, você deve andar por este caminho. Coloca as setas no caminho, dizer ao educando, você anda por este caminho. E então você será autoeducado. Autoeducado é possível. Alo-educado de fora não é possível. Mas se o educando diz ao educador, não, eu não quero. Eu não quero ser educado da inteligência para a razão. Isso é muito difícil. Eu vou ficar onde estou. Então, bem, o que é que o educador vai fazer? O educador não é dono do livre-arbítrio do educando. Eu não sou dono de nenhum de vós. Eu não posso obrigar nenhum livre-arbítrio vosso para fazer isto ou aquilo. Eu posso mandar a mim que eu faça isto, que eu faça aquilo. Mas eu não posso mandar aos outros que façam isso. Quer dizer, propriamente, não existe educação social. Não existe. Existe só educação individual. Educação social seria alo-educação. Alo quer dizer outro. Educação de outro. Isso não existe. Uma verdadeira alo-educação não existe. Só existe autoeducação. Eu me posso educar, mas eu não posso educar alguém que não seja eu. É matematicamente impossível que alguém eduque alguém. É possível que eu eduque a mim mesmo. E o problema é este. Se o homem não resolver autoeducar-se, a humanidade não pode melhorar. Porque a humanidade coletiva depende da evolução do homem individual. É claro, matematicamente certo. Não pode haver uma humanidade melhor se não houver indivíduos melhores. A soma total da humanidade são os indivíduos. Não existe nenhuma humanidade fora dos indivíduos. Se são tantos indivíduos e todos perfeitamente educados, então a humanidade está perfeitamente educada. Mas isso supõe uma educação individual. Quer dizer, a educação da consciência ou da inteligência para a consciência, da noosfera para a logosfera, do ego para o eu, do intelecto para a razão, é uma questão eminentemente individual. Isto vocês vão ler daqui a pouco na segunda edição do meu livro, A Educação do Homem Integral. Anos atrás eu publiquei este livro sobre educação. Anos atrás, já faz anos. Mas eu ainda achava possível uma alo-educação, que o educador pudesse educar o educando. Pouco a pouco me convenci que é uma utopia. É uma utopia muito bonita, mas é uma utopia. O educador não pode obrigar o educando a ser bom. Se o educando não quer, o que o educador vai fazer? Eu não sou dono do livre-arbítrio dos outros. O educando não pode mandar no livre-arbítrio do educador. O educador não pode mandar no educando.
Cada um é livre no seu livre-arbítrio. Se o educando não quer, o educador nada pode fazer. A única coisa que ele pode fazer é mostrar o caminho e dizer: isto é bom, isto te faz feliz. Isto ele pode dizer, aconselhar, portanto, mas não pode obrigar. Quer dizer, a evolução da humanidade em qualquer terreno é essencialmente uma questão de individualidade, de evolução individual, porque o social não existe sem o individual. O coletivo não pode existir sem o individual. Então, Lao Tse supõe, neste capítulo aí, que a humanidade faça isto, tanto os chefes como os súditos sejam todos racionais, estejam todos na logosfera, na cosmocracia ou na politeia. Mas isto é apenas um ideal longínquo, isto não é uma realidade. É um ideal. É bom a gente ter ideais e dizer, lá um grande ideal que eu não alcancei, mas eu vou na direção ao ideal, a ver se eu alcanço. Isto podemos fazer, mas não estamos no ideal. Nós estamos a caminho do ideal. Isto podemos fazer. Ir a caminho de uma coisa superior, mas ainda não estamos lá. Mas todo o caminho ascensional é um caminho difícil. A horizontal é para os covardes. A ascensional é para os heróis. Mas há muitos heróis por aí. Isto ficar aqui é para os covardes. Ficar sempre no mesmo plano da estagnação, deixe como está para ver como fica. Isso é a política de todo covarde. Deixe como está para ver como fica. Bem, isto não é evolução, isto é estagnação. E muitas vezes até é involução, para baixo. Fica pior do que está. Agora, se alguém resolve fazer isto, então ele tem que fazer grande esforço contra a inércia do seu ego, porque o ego é inerte. O ego não é muito dinâmico, não é de grande iniciativa. Se ele quer ir rumo ao eu, ele precisa tomar uma grande iniciativa, que é dolorosa até certo ponto. Toda iniciativa, todo esforço é doloroso. Por isso, Lao Tse supõe que a humanidade seja capaz de uma autoeducação individual para chegar a essa cosmocracia de que ele fala. Vamos terminar aqui hoje.